Notícias da CPMI do golpe. Nosso lado é o da democracia. Acompanhe a atuação de parlamentares do PT na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os ataques golpistas à democracia cometidos por bolsonaristas em 8 de janeiro. É hora de investigar quem é contra a democracia, sem anistia. Os trabalhos da CPMI do golpe, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os ataques criminosos de 8 de janeiro, começaram nesta terça, 6 de junho. Na sessão, a relatora e senadora Elisiane Gama, do PSD, apresentou o plano de trabalho ao colegiado para ser discutido e aprovado. No documento, a senadora propõe iniciar as investigações pelos atentados ocorridos em Brasília em dezembro do ano passado. Também quer destacar a atuação das Forças Armadas nos acampamentos golpistas, assim como as conversas do ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid sobre a orquestração de golpe de Estado que seria dado logo depois da sucessão presidencial. Na próxima sessão, os deputados e senadores vão aprovar os primeiros requerimentos e, a partir deles, definir quem serão os primeiros a prestar depoimentos e quais as trilhas de investigação serão realizadas nas primeiras semanas da CPMI. O líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, pediu serenidade e sobriedade para aprovar o plano de trabalho, juntamente com os anexos e os requerimentos. Eu acho que nós temos que entender que o que aconteceu no dia 8 de janeiro, em apenas 8 dias do governo Lula, foi um exaurimento de 4 anos de ataque à democracia. Nós tivemos um ex-presidente que não sabia viver numa democracia, que ficou 4 anos participando de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, dizendo que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado, dizendo, inclusive, que se o presidente Lula fosse eleito não subiria a rampa. Ele instigou, ele induziu, auxiliou tudo aquilo que aconteceu no dia 8. E eu espero que essa CPMI, ela não apure apenas quem está na fotografia, porque o Código Penal ele é claro no artigo 29, quando ele diz: quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. Ou seja, não só o autor, que é aquele que pratica a ação nuclear, o verbo do tipo penal, mas também o partícipe, quer seja por induzimento, que é incutir, plantar a ideia, quer seja por instigação, quando você reforça a ideia já existente. Em reunião com integrantes do grupo na noite desta segunda-feira, 5 de junho, a relatora Elisiane Gama firmou acordo para levar a plenário a convocação dos ex-ministros Anderson Torres, que atuou no governo Bolsonaro na Justiça, e o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional no governo anterior. No documento apresentado nesta terça-feira, Elisiane ainda cobrou a convocação do general Gustavo Dutra, que foi chefe do Comando Militar do Planalto, e do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, que foi acusado de adulterar documentos da Agência Brasileira de Inteligência, em que constavam os alertas emitidos a ele sobre os riscos de violência nas manifestações convocadas para o dia 8 de janeiro. Na sessão de apresentação do plano de trabalho, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apresentou questão de ordem pedindo o afastamento do deputado André Fernandes da CPMI, indicado pelo Supremo Tribunal Federal por incentivar os atos golpistas. O documento será endereçado ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco. Realmente é muito estranho que alguém indiciado pela Polícia Federal possa fazer parte deste colegiado para examinar potenciais crimes que a própria pessoa cometeu. Isso, se não é estranho a Vossa Excelência, é estranho a todo o Código Penal brasileiro, todo o processo penal brasileiro. Então nós entregaremos e já temos 16 assinaturas e peço aos deputados e senadores que também assim interpretam, que possam assinar, até porque nós teremos acesso a dados sigilosos que podem servir
para que alguns queiram se safar, inclusive, de acusações que serão comprovadas ou não no processo de inquérito, e não pode, evidentemente, ter acesso a questões sigilosas que diz respeito a ele mesmo. É, no mínimo, estranho. Então, nós entregaremos ao presidente Rodrigo Pacheco. Tenho certeza que ele, como jurista, advogado, terá uma interpretação mais adequada do tema, que é uma preocupação que perpassa, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Entregar a esta comissão dados sigilosos de alguém que está sendo investigado. É o fim da picada. Investigado não investiga. Investigado se defende, esclareceu o deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, ao falar que é coautor da questão de ordem apresentada pelo deputado Rogério Correia. Investigado não investiga. Ué, investigado se defende. Investigado não pode investigar. Mantenho a divergência, por isso que também sou coautor da questão de ordem apresentada pelo deputado Rogério Correia. Por mim, por exemplo, o investigado não pode ir à sala-cofre, onde as informações sigilosas vão estar presentes. Como é que nós podemos imaginar que o investigado vai ter acesso à sala-cofre? Se o investigado pedir acesso a uma investigação que ocorre, delegada Adriana, lá na polícia, o investigado não tem acesso, porque na fase investigativa não é garantido a ampla defesa ainda, porque senão atrapalha a investigação. Na fase judicial, não. Aí tem que ter ampla defesa, aí tem que ter o contraditório. Mas na investigação, esse sigilo deve ser preservado. Por isso que eu também não concordo com nós termos acesso ao que é sigiloso nas outras investigações. Façamos as nossas próprias, sob o risco de ter gente aqui na comissão querendo ter acesso a investigações sigilosas no Supremo Tribunal Federal para se defender melhor e para constranger o Supremo Tribunal Federal. Isso nós não podemos permitir. Correia disse ainda que o plano de trabalho apresentado pela relatora Elisiane Gama está completo e que, dessa forma, será possível fazer uma análise do que de fato ocorreu. Nós não podemos ver a data do dia 8 de janeiro apenas como uma data, uma festa de Selma, como alguns convocaram, inclusive deputados fizeram a convocação desta festa de Selma, que era um recado para se tentar fugir da análise, inclusive policial, do que tentariam fazer e, por isso, colocaram um nome falso do que fariam no dia 8. Então, a festa de Selma foi um ato de golpe no Brasil, ou tentativa de golpe. Lembrar que quebraram aqui o Senado Federal, todos bolsonaristas. Não identificaram nenhum infiltrado, todos eram bolsonaristas. Todos eram bolsonaristas. Não se tem prova de nenhum que não fosse bolsonarista ou que se não decretasse. Já o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, ressaltou a condução desastrosa de Bolsonaro nos 4 anos de seu governo. Nós estamos submetidos a um modus operando que vem agredindo e atacando a nossa democracia, como foram os atos de 8 de janeiro, mas tem uma característica que é a fraude. A fraude de um ex-juiz que cometeu agora a fraude do áudio para poder comprometer o juiz Apio, a fraude do ex-juiz que condenou o presidente Lula injustamente, a fraude do ex-presidente da República que falsificou o cartão de vacinação e levou milhares de brasileiros à morte porque seguiu sem querer se vacinar. Isso é fraude, isso é crime, isso levou milhares de brasileiros à morte com efeito chamado efeito Bolsonaro e que nós apuramos na CPI. E nós não vamos deixar que essa CPI seja transformada numa fraude em que digam que foi um ato que se resumiu ao dia 8 de janeiro, onde tentam, através de uma narrativa pouco consistente, tentar tirar o foco de 4 anos de construção e de estímulo contra a democracia, contra as instituições democráticas no Brasil. Ainda na sessão de apresentação do plano de trabalho, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, frisou que o governo Lula, assim como o Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, são vítimas de tentativa de golpe. Eu quero saber quem financiou a tentativa de golpe.
Eu vou apresentar requerimentos justamente pedindo a quebra do sigilo bancário. É óbvio que não é no plano de trabalho que você vai premeditar tudo, mas você dá clareza para a sociedade. Então, reparem que até mesmo no nosso acordo de procedimentos, a relatora tem precedência nas perguntas. E é natural também que haja essa precedência nos requerimentos. Portanto, o que nós queremos é votar logo agora esse plano de trabalho para dar maior publicidade, para mostrar para a sociedade toda justamente por onde nós queremos iniciar a investigação e sendo ampliada pela colegialidade desta comissão. Não custa nada repetir. O governo é vítima da tentativa de golpe. O Supremo Tribunal Federal é vítima da tentativa de golpe. O Congresso Nacional, Câmara e Senado são vítimas dessa tentativa de golpe. E nós queremos apurar, para apurar responsabilidades, mas mais do que isso, para evitar que isso se repita na história do nosso país. Ainda nessa sessão, a deputada delegada Adriana Corse, do PT de Goiás, disse que a população espera muito dos parlamentares para que atuem com responsabilidade, seriedade e competência. Que não fiquemos aqui lamentando a perda de um processo eleitoral, a escolha do povo brasileiro que tem que ser respeitada. E é justamente esse sentimento de inconformidade que levou a esses atos terroristas, criminosos e golpistas. Nesse sentido, senhor presidente, é imprescindível que nós aqui apoiemos o plano de trabalho da nossa relatora de forma irrestrita. Um plano competente, um plano extremamente coerente com essa investigação, senhor presidente, e que traz justamente uma cronologia do contexto histórico de tudo que aconteceu. Porque os atos do dia 8 de janeiro, eles são um ápice de várias condutas que aconteceram. Depois das manifestações dos integrantes da CPMI, o plano de trabalho foi aprovado por 18 votos a 12. Em acordo, o colegiado decidiu votar separadamente na semana que vem os requerimentos que constam da proposta apresentada pela relatora. Fique por dentro dos desdobramentos da CPMI do golpe no site cpmidogolpe.pt.org.br. Notícias da CPMI do golpe. Nosso lado é o da democracia. Acompanhe a atuação de parlamentares do PT na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os ataques golpistas à democracia cometidos por bolsonaristas em 8 de janeiro. É hora de investigar quem é contra a democracia, sem anistia.